É um negócio meio torto, né, de propósito. Acho que simula uma página meio virando. Eu não sei, me deu aflição essa capa. Oi, gente. Nesse momento tá chovendo, então se vocês estão por acaso escutando barulho, né, algum ruído, é por causa disso. Como eu amo barulho de chuva, eu resolvi gravar assim mesmo. E hoje eu tô aqui com vocês pra finalmente, com muita alegria, revelar qual vai ser a capa oficial do meu livro Se Pudesse Contar as Estrelas. E além de revelar qual é a capa oficial do livro, eu também tive a oportunidade de entrevistar o capista que fez a minha capa, que foi o Marcos Palas. Ele, na minha opinião, é um dos melhores aqui no Brasil. E o vídeo de hoje é isso, é a revelação da capa e a entrevista com o Marcos Palas. Eu espero que vocês gostem, fiquem atentos no vídeo até o final, porque eu vou revelar qual é a capa no meio do vídeo. Em algum momento eu vou revelar qual é a capa. Não se preocupem que eu não vou deixar chegar até o final, porque eu sou uma pessoa ansiosa também. Então, é isso aí. Vamos à entrevista. Quando eu disse que eu iria entrevistar o Marcos Palas, eu postei nas minhas redes sociais se alguém quisesse fazer alguma pergunta, e eu selecionei algumas perguntas junto com as minhas para compor essa entrevista. E a primeira pergunta foi feita pelo Leio lá no Twitter, e ele perguntou assim: você fez algum curso ou faculdade para ser um designer editorial experiente? E o Marcos respondeu assim: para ser designer editorial, não. Eu cursei por 3 anos a escola Saga, onde aprendi muitas coisas sobre arte digital. Mas ela não é uma escola voltada para essa área, então eu tive pouco material que poderia ser aproveitado para a área que escolhi seguir. E aí, a Júlia, que administra o perfil do meu livro Se Pudesse Contar as Estrelas no Twitter, ela perguntou assim: quando começou, você foi se aperfeiçoando sozinho ou buscou ajuda, tipo, fazendo cursos, assistindo vídeos, essas coisas? Ele respondeu: eu busquei muita ajuda em vídeos e livros, e continuo até hoje para compreender o livro como um produto e suas necessidades dentro do mercado. O estudo nunca acaba e o aperfeiçoamento vem com o tempo e a experiência. É apenas trabalhando cada vez mais nas capas que você aguça o olhar e desenvolve a percepção para criar trabalhos cada vez melhores. Eu perguntei: o que você prefere, que o autor saiba o que quer ou que ele te deixe completamente livre para criar? Porque às vezes, né, o escritor chega pro capista e diz exatamente como que é a capa. E tem escritor, tipo eu, que não sabe o que quer, que tipo fala pro capista: se vira, eu não sei que capa é melhor para esse livro. Foi assim que eu cheguei pro Marcos, eu não fazia a menor ideia de que capa que eu queria. E aí ele respondeu assim: eu sempre quero saber o que o autor espera ou se já tem uma noção para a sua capa. Foram muitas as vezes que me surpreendi com ideias que eles me passaram e eram muito interessantes e possíveis de serem aproveitadas. Mas também gosto de ter a liberdade de criação, que é extremamente importante para que o designer não fique limitado ao pesquisar diferentes possibilidades. Acredito que ter uma noção da direção a seguir, mas dando espaço para somá-la à visão e compreensão do capista sobre design e mercado, é a melhor maneira de trabalhar na criação de uma capa. Eu concordo com isso aqui totalmente, porque o designer, ele vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, sabe? Às vezes, a ideia que você quer para sua capa não é a melhor ideia para o tipo de livro que você está escrevendo. Então, eu acho muito importante dar essa liberdade pro capista. Quando eu fui pedir orçamento pro Marcos, eu falei: você acha que é melhor eu fazer uma ilustração, uma capa ilustrada? E ele falou: olha, pelo público-alvo do seu livro, que é jovem adulto, a melhor capa não vai ser uma ilustração, mas sim uma composição de imagens. E aí eu falei: tá bom, né? E confiei nele. E aqui, a próxima pergunta eu que fiz: como você chegou ao conceito da capa de Se Pudesse Contar as Estrelas? Porque, lembrando, né, eu não sabia, eu não fazia a menor ideia de que capa que eu queria. Então eu vou colocar pra vocês aqui do lado a linda e maravilhosa, diva cheirosa capa de Se Pudesse Contar as Estrelas. Gente, eu amei esse resultado, eu amei demais esse resultado. Eu vou colocar, tipo, expandindo, descendo aqui, não sei. Vou tentar dar um zoom nela pra vocês verem todos os detalhes dessa lindeza. E enfim, eu fiquei muito feliz com o resultado. A resposta para essa pergunta de como ele chegou ao conceito dessa capa, ele falou assim: para a capa de Se Pudesse Contar as Estrelas, eu sempre tive definido que ela deveria ser minimalista. Eu amo capa minimalista. Eu cheguei a pesquisar outros estilos, mas nada parecia se encaixar da maneira correta com o tom da história. Eu tinha 2 pontos de referência, muito importantes para representar: a protagonista, com seu simbolismo de vida e morte entrelaçadas. Já vai pegando aí as pistas pro livro. E um mundo inspirado em Peter Pan, cheio de magia e encanto.
mas ao mesmo tempo falando sobre perdas. Realmente, o livro fala muito sobre perdas. Isso bastou para que as ideias e elementos fossem se encaixando e formando a capa. Cada detalhe foi sendo adicionado para refletir um aspecto da história, desde o contraste do céu estrelado contra o fundo escuro, até o cavalo alado. Vocês repararam no cavalo alado que tem ali no cantinho? Acho que depois a Becca pode explicar um pouquinho sobre os detalhes da capa pra vocês. Não, eu não vou explicar, senão vai ser... Não é que vai ser spoiler, mas eu vou estar falando demais do livro e eu quero que o livro continue com essa vibe de mistério que eu tô deixando, né? Vamos continuar com a entrevista. Eu perguntei qual o seu tipo favorito de capa, e essa foi a mesma pergunta que a Bia, a minha administradora do perfil do livro no Instagram, ela também fez essa mesma pergunta. E ele respondeu assim: essa pergunta é muito difícil. Bem, eu sou completamente apaixonado por capas mais intimistas, com poucos elementos e com um trabalho de semiótica que nos deixa espantado quando percebemos toda a sua extensão de significado. Existem muitas capas assim que eu gosto, mas um exemplo nesse estilo, e que é uma das minhas preferidas atualmente, é a capa do livro The Woman Who Read Too Much, A Mulher que Lia Muito, em tradução literal. Tão simples e tão significativa. Eu vou colocar essa capa aqui, pra vocês verem. E assim, eu achei interessante que o Marcos Paulos tenha essa capa aqui como uma das favoritas, porque ela não faz o meu estilo. Eu achei, na verdade, eu fiquei com um pouquinho de aflição quando eu vi essa capa, assim, é um negócio meio torto, né, de propósito, acho que simula uma página meio virando. Eu não sei, me deu aflição essa capa. Enfim, né, gosto é gosto. Eu também perguntei, você tem um gênero literário favorito para criar capas? E ele falou, eu gosto muito de criar capas para fantasia, pelas diferentes possibilidades. Mas fico muito feliz quando tenho a oportunidade de trabalhar na capa de histórias mais misteriosas, como terror ou suspense. Eu vou colocar, gente, algumas capas que ele já fez aqui, pra vocês verem. Eu amo quase todas as capas que ele fez. Tipo, 99% das capas que ele faz, eu sou apaixonada. Na sua opinião, o que deixa uma capa feia? Existem muitos pontos que podem deixar uma capa feia, ainda mais na percepção de um capista, que são muito chatos com detalhes, mesmo que mínimos. Eu não sou capista, mas eu sou muito chata com detalhe de capa, e com capas em geral. Mas há 3 coisas que, na minha opinião, deixam uma capa feia: excesso de elementos e cores, manipulação de imagens mal feitas e modelos sem expressividade, estáticos, fazendo o livro ter uma capa similar ao dos catálogos de cosméticos. Adorei essa resposta, eu acho que todas essas coisas fazem uma capa ficar muito feia. A Carol perguntou, mais ou menos assim, eu adaptei a pergunta dela: que capa você gostaria de recriar e por quê? Eu gostaria muito de recriar a capa feita de fumaça e osso, que é um dos meus livros favoritos. Apesar da capa original ser muito significativa, quando lemos, a história possui uma mitologia tão incrível criada pela Laini Taylor, que a capa poderia ser incrível se fossem usados outros elementos muito interessantes da história. Além disso, eu também acho que a capa original não transmite corretamente o tom e real significado da trama. Eu queria ver, Marcos, eu queria ver você recriando essa capa. Seria muito interessante, né? Eu amo esses vídeos recriando capas. A Jana e a Brenda, que são as minhas leitoras betas, elas perguntaram assim: como é o passo a passo que você segue para fazer uma capa? A resposta foi a seguinte: primeiro, eu analiso todas as informações do formulário que envio para o autor responder. Eu anoto tudo o que for importante, mas costumo destacar também diversas informações secundárias que poderão ser usadas para adicionar mais significado na composição da capa. Depois, eu passo muitos dias pesquisando por capas do mesmo gênero no mercado nacional e internacional. Quero deixar aqui minha gratidão pelo Pinterest existir. Separo muitas opções de paleta de cores, referências, estilos, etc. Tudo que vai me ajudar a construir o conceito da capa. Essa fase é a mais complexa e às vezes pode chegar a durar semanas. Um conceito definido, vem a etapa de pesquisa das imagens nos bancos de imagens para compor a capa. Aqui podem surgir outras ideias, inspiradas pelo material que encontramos, e que pode modificar ou acrescentar no conceito já definido. É nessa fase que passamos horas pesquisando pela fonte certa, recortando e colando os modelos, mudando cores de cabelo, cenário e outras centenas de alterações. Infelizmente, para meu desespero, é muito comum que toda pesquisa tenha que ser refeita, pois a ideia não funciona tão bem como esperava. E por fim, antes de enviar a capa pronta para o autor ou editora, deixe o projeto descansar por alguns dias, para depois poder aparar os excessos e melhorar alguns detalhes. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, tanto quanto eu gostei de fazê-la.
E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa capa e o que vocês esperam da história. Meu Deus, eu quero saber o que você espera dessa história. Diante de tudo que foi falado aqui, dessas pistas, né, de como vai ser a história, diante dessa capa maravilhosa, como você espera que vai ser se pudesse contar as estrelas? E o próximo vídeo do canal, eu também quero gravar um vídeo falando sobre o mês de março. Março passou, né, naquele projeto, escreva um livro em 6 meses. E março... A gente tem que conversar sobre março. Grande beijo, até a próxima. Tchau!